descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Rogamos da parte do Senhor toda graça, toda bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje é dia de estudo bíblico no livro de Salmos. Salmos que retratam a vida de fé do povo de Deus. É uma teologia que parte não do autor bíblico, mas parte do relato da vivência e da prática de fé do povo da aliança, do povo do Velho Testamento. Hoje nós estudaremos o Salmo de número 20. Antes, porém, nós vamos falar com o Senhor em oração, em gratidão, porque dia após dia o Senhor tem conduzido as nossas vidas em fé, tem nos ensinado e nos ofertado proteção. O Senhor se agrada do coração grato, do coração alegre, do coração que sabe o que significa o louvor,
apresentemos ao Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, mesmo vivendo dias mais difíceis, em meio à dificuldade, nós podemos fazer ecoar o louvor na presença do Deus Altíssimo, porque mesmo no meio das dificuldades, desfrutamos da presença do Deus da glória e das obras do Senhor. Oremos. Pai, nós te damos graças e louvamos ao Senhor, que é Deus digno de todo louvor. Receba, Senhor, a adoração e o louvor ofertado a Ti e pedimos que neste momento de estudo da palavra, o Senhor nos ilumine, nos dê compreensão, torne os nossos corações mais obedientes diante do Senhor e mais prontos a atender a Tua voz. Suplicamos a bênção do Senhor sobre os irmãos que passam por provas, por tribulações, que experimentem a cada momento o amparo, a direção e a proteção procedente do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o acontece impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o acontece pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz
Leiamos, portanto, o Salmo de número 20, salmo este que traz como tema oração a favor do rei. Este salmo nos diz: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Quando este salmo foi composto, o povo de Deus vivia dia de angústia, dia de tristeza, de preocupação. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Além da sua capacidade como competente e sábio rei, foi também um compositor inspirado por Deus. Quando Davi escreveu este salmo? Alguns estudiosos creem que Davi escreveu este salmo nos dias que precederam a guerra contra os amonitas e os sírios. Essa guerra aconteceu em função do seguinte fato: morreu o rei Naás, rei dos amonitas. Davi enviou alguns servos para levar condolências ao filho de Naás, Anum. O filho de Anás, ao ver os servos de Davi, e instigado por alguns que o acompanhavam e que o serviam como futuro rei, entendeu que os servos de Davi ali estavam não para levar condolências, e sim como espias, com o objetivo de posteriormente invadirem o reino. Toma os servos de Davi, cortam, raspam a barba dos servos de Davi, tiram, cortam a parte das roupas dos servos de Davi, de forma que os servos de Davi foram duramente humilhados por Anum. Davi recebe a notícia, claro, se revolta diante do acontecido, orienta para que aqueles servos permanecessem em Betel, até a barba crescer novamente, só depois retornassem a Jerusalém. E esse fato acaba gerando uma guerra em que Davi se levanta para guerrear contra os amonitas, mas os amonitas fizeram aliança, contratando os sírios para guerrearem com eles contra Israel. Então, nos dias que precediam a essa batalha, Davi compõe este salmo. É claro, não há unanimidade na compreensão de que este salmo foi escrito de fato nos dias que antecederam a esta guerra em específico. Mas não há dúvida de que este salmo foi escrito e foi cantado sempre nos dias que precediam as grandes batalhas, as grandes guerras. Esse salmo, embora escrito, redigido por Davi, foi fruto dos cânticos intercessórios da comunidade, ou seja, a comunidade cantou, Davi registrou estes cânticos. O povo cantava, os primeiros 5 versos nos apresentam o cântico do povo, intercedendo em favor do rei. O verso 6 apresenta
um orador único respondendo aos cânticos do povo, que poderia ser Davi ou talvez um sacerdote. O verso 6, o orador, depois dos cânticos intercessórios do povo, responde: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. É importante compreender que este salmo é um salmo que apresenta a intercessão do povo em favor do rei que caminhava para as batalhas. Mas este salmo não se restringe a fazer alusão às batalhas de Davi. É um salmo que ultrapassa este período, porque tem um caráter messiânico também. É também um salmo que aponta para o descendente de Davi, o rei, o ungido, o Messias. É um salmo messiânico, porque aponta para o Senhor Jesus Cristo. A partir dessa interpretação de um cumprimento parcial deste salmo na vida de Davi, mas um cumprimento pleno na vida de Jesus, é importante compreendermos o dia da angústia. Seria o dia que antecedia as guerras de Davi? Aplicando-se a nós, vemos no dia da angústia os dias de tribulação que nós enfrentamos nesta vida, mas também a vida como um todo marcada por várias angústias. É o comportamento do povo de Deus hoje, no meio das suas angústias, buscando o socorro, apontando para o Messias, para o Salvador, aquele que nos socorre em nossas angústias. Dos versos 1 ao 6, nos mostra que o dia da angústia revela a nós a necessidade de um Salvador. O dia da angústia aponta para a necessidade do Salvador. O rei, neste salmo, estava prestes a descer ao vale da aflição. No caso de Davi, estava prestes às batalhas, às guerras que envolviam grandes aflições, que envolviam mortandade. O povo intercede em favor do rei que estava prestes a descer ao vale da aflição, para que Deus mesmo elevasse em segurança o rei nas batalhas. O rei Jesus desceu ao vale da aflição quando desceu a este mundo, quando desceu ao sofrimento vil da cruz, desceu à sepultura. Tudo isso envolveu batalhas tremendas que o nosso rei Jesus enfrentou, batalhas contra o poder do pecado, o poder da morte, o poder de Satanás. Temos aqui a intercessão pelo rei em sua batalha. O povo entendia, nestes cânticos intercessórios, que o rei carecia de um socorro extra-humano. O povo entendia que os homens não poderiam oferecer um socorro suficiente ao rei quando mesmo descia ao vale da aflição, das batalhas. O povo entendia que o rei precisava de um socorro que procedesse do santuário divino. Por isso temos aqui cânticos intercessórios em favor do rei. A vitória do rei ao descer no vale da aflição, a vitória do rei ao enfrentar as grandes batalhas, dependia de um fator essencial. E este fator é apresentado no verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. O 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Para que o rei obtivesse vitória, ele precisava, antes de mais nada,
da certeza de que os sacrifícios oferecidos a Deus antes da batalha tivessem sido aceitos pelo Senhor. Porque se Deus aceitasse os sacrifícios, significaria que Deus estava aceitando o próprio rei, aceitando a obra do rei, aceitando o povo, e como tal, o Senhor concederia vitória nas batalhas. O rei Jesus ofereceu sacrifícios em suas grandes batalhas por nós. O sacrifício oferecido foi a própria vida, o palco foi a cruz. A ressurreição de Jesus é o anúncio, é a proclamação de que o sacrifício do rei foi aceito. O sacrifício do rei que se colocou ali como sacerdote, mas também como vítima, este sacrifício foi aceito. Portanto, ao anúncio da vitória do rei, porque o seu sacrifício foi aceito. Toda a alegria do povo estava ligada à vitória do rei. Quando o rei Davi saía às batalhas, a vitória dele refletia de forma alegre na vida do povo. Assim também a vitória do rei Jesus nas batalhas que enfrentou por nós reflete na alegria, ou reflete em alegria na nossa vida, onde nós celebramos em louvores ao Senhor. O rei compreende, diante das intercessões, dos cânticos intercessórios que eram celebrados no templo, nos dias precedentes às batalhas, o rei compreendia que ele era o ungido do Senhor, representante do povo. É exatamente o que ele responde em solo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Havia uma compreensão por parte do povo de que o dia da angústia revelava que eles precisavam de um Salvador. Eles então cantam, apontando para o rei, aquele que se levantaria, representando o povo nas batalhas e poderia conferir vitória ao povo. Em nossas angústias, em nossas lutas, nós precisamos também cantar, reconhecendo que nós precisamos de um Salvador. A partir do verso 7, do verso 7 ao 9, nós temos a revelação de que o dia da angústia nos apresenta um Salvador digno de plena confiança. Veja, dos versos 1 ao 6, a necessidade de um Salvador. Do 7 ao 9, a apresentação deste Salvador que é digno de perfeita confiança. O rei se levantava após a intercessão do povo, suficiente nas batalhas, depois dos sacrifícios aceitos, vitorioso nas batalhas, representando o povo. Ali estava a apresentação do rei como salvador suficiente do povo nas batalhas. O nosso rei, Jesus, já desceu ao vale da aflição. Lutou as nossas lutas, não carece mais das nossas orações, intercessões. Quando este rei desceu ao vale das batalhas, ele pediu aos discípulos que se mantivessem em oração, vigiando, intercedendo junto dele, mas os discípulos eram vencidos pelo sono. Este rei desceu ao vale e lutou as nossas batalhas, sozinho, mas já cumpriu a sua obra. Ressuscitou dentre os mortos, foi elevado às alturas, está assentado à destra do Pai na glória. O Rei suficiente já completou a sua obra em favor do seu povo. Hoje é dia de celebração da vitória deste Rei.
Como que nós celebramos a vitória do Rei Jesus? Nós celebramos a vitória afirmando a nossa confiança nele, olhando para ele e compreendendo que ele é suficiente Salvador, que a nossa confiança não está posta em coisas, em pessoas, em ídolos. A nossa confiança é colocada neste Rei que desceu ao vale da aflição, que enfrentou as batalhas, que se levantou, que ressuscitou, que foi elevado às alturas, que está sentado à destra do Pai. E é poderoso para socorrer todos que nele confiam. Por isso o salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Carros e cavalos fazem alusão ao poder e aos recursos dos homens. E se na época de Davi, alguns das batalhas confiavam na força do cavalo, nas estratégias humanas de guerra, nos carros, não é diferente em nossos dias. Quanto tantas pessoas confiam nos recursos humanos, quer sejam eles nas estratégias humanas, nos recursos materiais humanos, na inteligência humana, no intelecto humano, na saúde humana, nas pessoas, nas amizades. É preciso reafirmarmos a mesma declaração deste salmo. Enquanto muitos confiam em carros e cavalos, enquanto muitos confiam nos recursos humanos, nós confiamos no Senhor, no nome do Deus de Jacó. Confiar nos recursos humanos, como o salmista coloca aqui, significa encurvar-se e cair. Mas confiar no Senhor significa se levantar e manter-se de pé. Aqueles que confiam no Senhor se levantam e se mantêm em pé, porque se levantam pela graça de Deus, e Deus os mantém em pé na caminhada, nas lutas, e os mantém em pé no dia da angústia. A vitória do Rei se torna a vitória do seu povo. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. É assim que este salmo é fechado. O povo busca a vitória do Rei na compreensão de que a vitória do Rei significa a vitória da nação, a vitória do próprio povo. A vitória do Rei Jesus significa a vitória de todo o povo que nele confia, a vitória de todo o povo que nele crê. É maravilhoso olharmos para o Senhor Jesus como o nosso Rei. É maravilhoso podermos olhar para a obra que o nosso Rei já realizou. E é maravilhoso podermos celebrar esta obra. E nós celebramos esta obra afirmando a nossa confiança neste Rei, afirmando a nossa fé neste Rei, achando-nos seguros por este Rei. No dia da angústia, as pessoas reagem de diversas formas. Neste mundo, experimentamos muitas angústias. Se Davi experimentou a angústia que precedia as guerras, nós enfrentamos também angústias nas diversas guerras que enfrentamos, talvez em proporções diferentes das proporções vividas por Davi. Mas cada um experimenta as angústias das suas próprias guerras. O importante é sabermos que existe um Rei que lutou, que batalhou, que venceu as guerras, e que hoje é dia de nós celebrarmos as vitórias do Rei, porque a vitória do Rei significa a vitória do povo que nele confia. Confie a sua vida ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, que enfrentou as batalhas e venceu as batalhas, está assentado à destra do Pai, de onde virá julgar vivos e mortos. Pai, graças te damos pela bênção de podermos celebrar ao Senhor Jesus como Rei das nossas vidas. Aos queridos amigos e irmãos que vivem dias de angústias,
Permita, ó Deus, que no meio da angústia possam perceber que existe um Rei suficiente que venceu as batalhas para nos tornar também vencedores. Abençoe, pois, cada irmão, cada irmã, cada amigo, guie as nossas vidas, estenda a bênção às nossas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.